Pessoal, está começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara Municipal de Piracicaba, com o intuito aí de promover a transparência, a participação popular, focado na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. E estamos aqui com as nossas lives diárias nesse período de restrições mais estreitas, né? Por conta aí da pandemia. Estamos vivendo a fase emergencial do Plano São Paulo e também nessa semana a Prefeitura aqui de Piracicaba, o prefeito Luciano Almeida, ele divulgou aí um decreto que tem validade a partir de amanhã e que define aí diversas novas regras para manter o distanciamento social e tentar conter aí a contaminação pelo coronavírus que causa a Covid-19, essa doença tão avassaladora que já deixou mais de 300 mil mortos pelo Brasil e 600 pessoas que perderam a vida em Piracicaba. Vamos aqui falar com o que é médico oncologista, tem uma atuação muito forte na área aí do combate ao câncer do intestino, né? E a gente está fazendo essa live porque amanhã é celebrado, é lembrado, né, o Dia Nacional de Combate ao Câncer no Intestino, e a gente vai trazer essa informação, detalhar mais o que significa essa doença, né, quais são aí os caminhos de prevenção, de exame, né, para você conseguir fazer um atendimento mais ágil, né, no início do câncer. Então, vamos aqui tratar de todas essas esferas que compõem a questão do câncer do intestino, dentro, claro, da conjuntura da pandemia, que tem trazido aí diversos desafios à classe médica. A gente sabe de que há represamento, né, do que dizem represamento de exames, pessoas que não conseguem fazer os exames porque simplesmente o sistema está sobrecarregado, gente. A gente vê o noticiário diariamente, a gente conversa com o especialista. Boa tarde, doutor Fernando Medina. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live do programa Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Muito obrigado, Eric. É um grande prazer estar aqui com vocês, na Câmara Municipal. E temos um assunto extremamente importante para discutir, para conversar, que é o terceiro tumor mais frequente no Brasil e também nos Estados Unidos, né, nos países do Ocidente. O câncer de intestino grosso é um tumor que tem aumentado de incidência de uma maneira brutal, e isso está trazendo uma dificuldade muito grande para a área de saúde de uma maneira geral. É um grande prazer estar com você. Estamos falando aqui direto do Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba e vamos discutir coisas importantes para a nossa saúde. Bacana. Tem uma travadinha só, mas eu acho que o pessoal conseguiu entender. O senhor está aí no Centro do Câncer da Santa Casa, aqui em Piracicaba. A gente vai detalhar todas essas questões. Eu achei interessante que o senhor já abriu a fala, já falando que o câncer de intestino, né, ele é o terceiro com maior incidência no Brasil. Os dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, apontam que a cada ano são 36 mil, ou mais de 36 mil casos de câncer de intestino, que, segundo as estimativas do INCA. Então, eu queria que o senhor fizesse um panorama geral da doença, o que ela representa dentro dos cânceres, né, das oncologias em geral, né, e também já entrasse para a questão aí de prevenção, de tratamento, enfim, desse um panorama geral do que representa o câncer de intestino no Brasil. Sim. Eric, o intestino grosso é a parte final do nosso intestino, né? O intestino é dividido em delgado e grosso. O intestino grosso ele é dividido em partes também. O cólon, nós chamamos de cólon, é o intestino grosso. O cólon ascendente, que é o cólon que fica do lado direito. O transverso, o descendente, o sigmoide e o reto. Esse é a anatomia do intestino grosso.
O intestino grosso ele serve, ele tem uma importante função que é de absorção de água e também de eletrólitos. A digestão é feita no estômago, passa pelo delgado, onde a maioria dos elementos importantes são absorvidos, e depois o intestino grosso ele absorve água e sais minerais. Na porção direita do intestino grosso, as fezes chegam lá líquida ainda, para depois perder a água e solidificar quando está do lado esquerdo do intestino. Então, isso é muito importante para nós começarmos a pensar na sintomatologia dessa doença. O câncer de intestino grosso do lado direito, porque as fezes ainda estão líquidas, e um dos principais sinais do câncer de intestino grosso é o sangramento nas fezes, que do lado direito é muito difícil de se encontrar, porque o sangue mistura com o líquido e depois a pessoa evacua com o sangue misturado com fezes, e muitas vezes não percebe. Do lado esquerdo, o tumor do lado esquerdo, como as fezes já são sólidas, quando ela passa pelo sigmoide, e principalmente pelo sigmoide descendente, o sangue fica na periferia das fezes, e aí então fica mais fácil de ver. Por isso, o câncer de intestino grosso do lado direito, o diagnóstico é muito mais difícil, e muitas vezes é o câncer que tem maior disseminação, porque ele não causa sintoma de uma maneira geral. O câncer de intestino grosso, ele tem uma incidência mais ou menos igual entre homens e mulheres. E ele tem tratamento, tem jeito, tem solução. Aliás, um dos tumores que são muito mais curáveis do que a maioria dos tumores malignos de uma maneira geral. Só para você ter uma ideia, nós temos, naqueles casos que a doença está localizada, que não avançou para dentro do peritônio, a gente tem 91% de chance de cura com a cirurgia de maneira geral. Então, é um tumor que tem jeito, que tem solução, e que, infelizmente, hoje, o tipo de prevenção é extremamente complicado e difícil, porque é através de um exame chamado colonoscopia. E a colonoscopia é um exame muito agressivo, Desculpa, muito... doutor, desculpa, tá travando aqui um pouco. Você está falando, tá repicando. Deixa eu ver se o problema aqui é na minha... Tá cortando, não sei, o pessoal que está assistindo aí, tá normal? Bom, a Daniela, a Cristina falou que tá normal. Então eu acho que aqui era problema meu mesmo. Bom, eu dei uma reiniciada aqui, agora vamos lá. Pode continuar, desculpa, doutor. Perfeito. Portanto, a prevenção é fundamental. Existe uma entidade que chama-se pólipo e que a gente, durante uma colonoscopia, nós podemos fazer a ressecção. Esse é uma lesão que é pré-maligna, ou seja, a partir do momento que a gente tira, a gente não vai ter mais tumor nesse local. Então, a colonoscopia, a despeito de ser um exame extremamente invasivo, ele é fundamental para o diagnóstico e, às vezes, para o tratamento dessas lesões pré-malignas. Desculpa. Cortou de novo. Não, Érico? Não, então, sim, cortou de novo aqui, mas vamos lá. Você está falando da pré-maligna, que quando retira... Pode repetir, só entendi na hora que retira pré-maligna... Na hora que você retira, você evita dessa doença se transformar num câncer. Então, nós temos essa entidade que chama pólipo adenomatoso, que é
uma lesão que pode se transformar, num determinado período, em um câncer. E quando nós fazemos os exames preventivos, principalmente os exames que nós chamamos de rastreamento, no nosso sistema de saúde, é feito no SUS, inclusive, aqui no SECAM, esse tipo de exame. Perfeito. Desculpa, infelizmente, assim, negócio de fazer live, até explicar para o senhor, doutor Medina, aqui, assim, parece que às vezes é uma loteria. A gente fez o teste lá, estava tranquilo, estava funcionando perfeitamente. A hora que a gente começou a falar, deu 5 minutos aqui, começou a travar de uma forma. Eu peço desculpas ao senhor por esse infortúnio aí, mas estou aqui tentando resolver da maneiras possíveis aqui. Agora eu acho que deu uma estabilizada, tá? Bom, o senhor está no SECAM da Santa Casa. Qual que é o trabalho que o SECAM desenvolve, tanto nesse processo, por conta do dia que tem amanhã, o Dia Nacional, né? Qual que é a estrutura que tem o SECAM aí para fazer esse atendimento, tanto do ponto de vista aí da prevenção, da informação, que como o senhor bem colocou, é um câncer que tem as suas especificidades, tem suas características muito peculiares, que muitas vezes até ele cria dificuldades aí para você ter o exame, para você ter o diagnóstico, né? Então, e às vezes passa ao largo aí das preocupações mais urgentes da sociedade, que acaba pensando muito mais aí no câncer de mama, por exemplo, que tem uma divulgação maior do que o câncer de intestino, por exemplo, né? Mesmo a incidência entre homens e mulheres ser, como o senhor colocou, praticamente a mesma, né? Então, assim, qual que é o trabalho que o SECAM faz nesse sentido aí, de fazer divulgação, e qual que é a estrutura do trabalho que vocês têm aí para conseguir fazer os diagnósticos e os tratamentos? Perfeito. É fundamental aquela população de risco que hoje nós conhecemos muito bem, são os pacientes mais velhos, acima de 55 anos de idade, os pacientes obesos. A obesidade é um fator de risco extremamente importante para o câncer de intestino grosso. Nós fazemos o que nós falamos de rastreamento, ou seja, fazemos através da colonoscopia, pelo menos uma vez por ano, essa colonoscopia, e se tiver pólipo, nós repetimos anualmente, e se não tiver pólipo, nós repetimos a cada 3 meses. Existe um exame hoje muito fácil de se fazer, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse exame ele pode te dar uma dica de indicação de fazer a colonoscopia. Lembrando que tem uma população de risco genético que é muito importante. Existe uma polipose familiar múltipla que ela é de transmissão hereditária e que pode trazer, principalmente aos pacientes mais jovens, em torno de 28, 30 anos, o aparecimento de um câncer de intestino grosso. Então, e também pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Esses pacientes, eles devem fazer essa colonoscopia anual, inicialmente, porque eles têm um alto risco de desenvolver o câncer de intestino grosso. É muito importante avaliar geneticamente esses pacientes que têm muitos familiares com essa doença e fazer com que haja uma avaliação de risco nessa família. Isso nós temos feito, temos procurado fazer com muita dedicação e fazer o rastreamento para os pacientes que têm acima de 50 anos, fazer a primeira colonoscopia. E o sangue oculto nas fezes sempre. Se te der vai te dar uma indicação de se fazer a colonoscopia. Aqui no SECAM, o Centro do Câncer da Santa Casa, nós temos todas
A Santa Casa tem todas as armas possíveis para fazer tanto a prevenção quanto fazer o tratamento. O tratamento do câncer de reto, por exemplo, que é uma parte do intestino grosso, nós temos uma radioterapia extremamente eficiente e temos o setor de quimioterapia. O bom mesmo é não ter o câncer, então fazer o diagnóstico precoce. Sim, perfeito, claro. O diagnóstico é sempre melhor. O velho ditado de todas as vozes, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Sem dúvida nenhuma. É o ditado de todas as... E hoje, esse tipo de conceito é fundamental. Aqui no SECAM, nós temos um conceito de quem procura, cura. Esse é um conceito daqui nosso já, essa frase acompanha-nos há mais de 25 anos, né? E quem procura, cura. E nós temos, então, feito esses rastreamentos. Sabe? No último sábado, por exemplo, o Centro do Câncer promoveu um sábado sem câncer de fígado, que é um programa de prevenção aqui do Centro do Câncer da Santa Casa. Nós examinamos 452 pessoas fazendo o teste de hepatite, o teste rápido, o teste de sorologia, e para fazer diagnóstico de cirrose, pós-hepatite e o câncer de fígado, que é um tumor extremamente difícil de ser tratado. E nós temos feito regularmente, pelo menos 2 vezes por ano, uma campanha de prevenção e de esclarecimento à população, de educação comunitária, para que a cultura da prevenção seja sempre na frente dos problemas de saúde. Legal, bacana. O senhor falou do tratamento que no SECAM tem, tanto a radioterapia quanto a quimioterapia. Quais são as consequências para quem faz o tratamento? Né? Existem... porque assim, a gente sabe que o tratamento de câncer, né, leva tempo para você ter a alta, né? Você tem que ter um monitoramento. Como que é feito todo esse processo, né, do período que a pessoa passa, ou pela rádio, ou pela quimio, e depois ela precisa fazer esse acompanhamento? Quais são as consequências corporais que ela tem e que precisa, nesse período, ser trabalhado? Sim, num serviço de câncer, que é um serviço bastante intenso, nós fazemos tanto o diagnóstico quanto o tratamento e depois nós fazemos segmento, né? Porque o câncer, muitas vezes, ele pode voltar depois de um determinado período. E quanto mais cedo você detectar essa volta, maior a chance da gente tem de ter um novo sucesso no tratamento. Então, no diagnóstico e na cirurgia, o tratamento do intestino grosso, o tratamento primordial, a pedra angular do tratamento do câncer de intestino grosso é a cirurgia. Se esses pacientes têm uma doença localmente avançada, então ele vai ser submetido à quimioterapia, que nós chamamos de quimioterapia preventiva ou adjuvante. Isso demora mais ou menos uns 6 meses, entre 3 e 6 meses. E, posteriormente, esse paciente é visto no primeiro ano, a cada 3 meses, com exames, depois a cada 6 meses até completar 5 anos, também com exames, com novas colonoscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, dependendo da suspeita que a gente tem. Então, como eu disse para você, se a doença está localizada no intestino, a chance que a gente tem de cura é de 90%. Se ela é loco-regional, ou seja, se ela escapou um pouco para fora do intestino, mas ainda com doença pequena, a chance chega a 70%. Mas, infelizmente, quando a doença já escapou do intestino e foi alojar em outro local, como o fígado, que essa é uma característica do câncer, aí o índice de cura é muito baixo, é menos de 15% de sobrevida a 5 anos. Então, a diferença entre a vida e a morte nessa doença é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós diagnosticarmos essa doença, maior a chance nós temos de cura definitiva desses pacientes.
Nossa, olha, eu fiquei impressionado com essa informação, né? Então, quer dizer, quando tem, ele está no intestino, no interior do intestino, a chance de cura é 90%. Se ele vai ali próximo pela região, baixa para 70%, e quando chega no fígado, vai para 50%, é isso? Não, 50 não, menos que isso. Em torno de Menos? 20, 15 a 20%. De sobrevida 15 a a 5 anos. 20%. Desculpa, É, desculpa. De 15 a é, 20%. Nós estamos isso. falando, então, aqui, assim, se você tem de 10, quando ele está no intestino, de 10 vezes 9 chances de você curar, baixa para 1,5, 2 no máximo, o que é Exatamente. muito relevante a gente pensar, como o senhor colocou aí, entre a vida e a morte, né? O senhor colocou Exatamente. como fatores de risco, né, a hereditariedade, né? O câncer, ela tem essa natureza de ser muito da questão hereditária, e também da obesidade. Eu já entrevistei especialistas da área da nutrição, e também se relaciona muito o câncer à alimentação. E aqui vou colocar dois que eu sempre vejo que aparecem, que são os processados, né, os presuntos, as mortadelas, né, para a gente falar os ultraprocessados, né, para falar o que são, na verdade, né, embora no mercado eles tenham como fala assim, o nome fantasia deles, né, mas são ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, e também os alimentos que têm alto grau de agrotóxico, né, sobretudo legumes, né, e frutas também. O quanto que isso incide e o quanto que procurar, por exemplo, orgânico ou evitar de comer um alimento ultraprocessado, ele pode contribuir na prevenção do câncer do intestino? Sim, é muito importante. A dieta no câncer de intestino grosso é fundamental. Aquela população que tem o hábito de comer carne vermelha com muita frequência, esses alimentos processados, tipo presunto, salsicha, linguiça, etc., é, também, né? E os legumes e as frutas vermelhas e amarelas são extremamente protetoras da mucosa intestinal. A fibra é fundamental para que o intestino funcione mais rapidamente, porque, na realidade, nossas fezes ela tem um componente bem grande de substâncias que são cancerígenas. Quanto mais tempo ela ficar em contato com a mucosa do cólon, ela pode fazer com que haja mutações e essas mutações ocasionar o câncer do intestino grosso. Então, a fibra ela faz com que o alimento, as fezes, passem mais rápido pelo intestino, diminuindo esse contato da substância cancerígena com o intestino grosso. Então, é fundamental a pessoa se alimentar bem, principalmente com frutas vermelhas e amarelas e legumes, bastante fibra. Isso facilita, isso diminui as complicações do câncer de intestino grosso. Fundamental esse tipo de coisa. A bebida alcoólica também, ela tem um perigo muito grande de ajudar no desenvolvimento desses tumores de intestino grosso. Assim como até o cigarro, porque a pessoa que ingere o alcatrão no ato de fumar, e que aquilo passa pelo estômago e vai para o intestino, e ele também pode causar mutação e assim aparecer o câncer. Você sabe que o câncer é uma doença da célula, né? A nossa célula, nosso organismo tem bilhões de células e em um determinado momento, ninguém sabe por quê, uma célula dessa, ela tem uma mutação, muda o DNA e ela começa a se multiplicar, 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 formando o que nós chamamos de tumor. Essa célula perde a capacidade de morrer, ou seja, ela fica ali multiplicando, multiplicando e formando o que nós chamamos de tumor. E esse tumor maligno, sem perspectiva dessa célula morrer, ela tem a capacidade de infiltrar aqueles tecidos vizinhos, cair na corrente sanguínea e alojar nos órgãos à distância, como fígado, como pulmão, como cérebro, etc. E 90% das vezes
os pacientes morrem por causa desse fenômeno que nós chamamos de metástase, que é a capacidade que tem o câncer de disseminar à distância. Perfeito. Doutor, o senhor falou de alimentos, de frutas e legumes vermelhas e amarelas. Como a gente é jornalista é um pouco chato em algumas vezes, né? Mas a gente precisa comunicar com as pessoas de uma maneira mais simplificada. Cita para mim quais são esses alimentos para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas possam saber, né? Identificar qual fruta é considerada uma fruta vermelha, qual é uma amarela, enfim, só para a gente não perder essa dica aí de saúde. Certo. Então, o que eu quis dizer é que os legumes do tipo cenoura, não é? Mandioquinha, mesmo as folhas, né? Tipo repolho, esse tipo de legumes. Mais fruta, goiaba, mamão, essas são alimentos in natura que dão esse bolo fecal uma velocidade maior no intestino. Isso é fundamental. E outra coisa que é extremamente importante é a atividade física. A atividade física funciona de uma maneira espetacular na prevenção de câncer de uma maneira geral. Mas no câncer de intestino grosso, ele assume uma prioridade muito grande, porque, na realidade, as pessoas que movimentam muito, etc., o intestino funciona bem, entendeu? E aí, com uma boa alimentação, com atividade física, sem obesidade, que o grande problema da obesidade, hoje, infelizmente, no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, nós somos hoje um país de obeso, esses pacientes têm uma chance maior de desenvolver o câncer do intestino grosso. Perfeito. Esse papo de falar de alimentação, também lembrei de um outro aspecto. Já um tempo atrás, na Câmara, nós tivemos uma vez um ciclo de palestras sobre alergias alimentares. E que é muito comum hoje as pessoas falarem, por exemplo, do glúten, que tem, sobretudo no trigo, né, que é uma proteína que é do trigo, e na lactose, né, que vem aí do leite, né? Essas questões também incidem ao consumo dessas. É lógico que tem gente que tem mais propensão a ter alergia alimentar, outras têm menos, e depende muito, claro, do biotipo, né? Mas isso também, o câncer em si também depende um pouco do biotipo das pessoas. Mas essas questões também incidem nesses riscos, doutor? Sim. Perfeitamente. Nós sabemos que um dos fatores de risco importante para o câncer coloretal são as doenças inflamatórias do intestino. Então, aí a gente tem a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, e essas alergias, elas causam uma inflamação também no intestino e que pode, eventualmente, ir para um determinado tipo de câncer localizado. Então, é muito importante, né, que as pessoas que têm esse tipo de alergia se tratar e tratar bem e ser seguido de perto quando apresentar qualquer outro sintoma. Fazer sempre a sua colonoscopia, avaliar bem o seu risco, conversar com o seu médico, fazer uma dieta responsável, boa, sem aqueles componentes que nós já discutimos, e com a base de frutas e legumes. Perfeito. Bom, o pessoal que está entrando, também está entrando pessoal que está entrando agora, só para a gente marcar que nós estamos falando sobre o Dia Nacional, né, de conscientização aí, de combate ao câncer de intestino, aqui com o doutor Fernando Medina. E uma questão que a gente sempre tem que falar nesse momento, o senhor colocou aí vários aspectos de prevenção, como fazer atividade física, melhorar a alimentação, evitar o consumo exagerado aí de bebida, evitar o cigarro, por conta de todos os problemas que causam e produzem, né, incidem aí no câncer. Mas nós estamos numa pandemia, né, doutor? E dentro dessa pandemia, essa necessidade do distanciamento social, da quarentena, e aqui nem vou entrar em questões aí de pessoas que concordam ou discordam. O fato é que todos os cientistas dizem a mesma coisa e que é importante nesse momento fazer
a quarentena, evitar que isso, que o sistema de saúde, que já está sobrecarregado em diversos aspectos, fique ainda mais. Mas eu queria que o senhor colocasse, porque as pessoas estão dentro de casa, a gente está com dificuldade, por exemplo, não pode ir numa academia, não pode ir num parque público, tem que fazer dentro de casa, muitas vezes as pessoas moram em apartamento que é pequeno. Como trabalhar todos esses aspectos transformados aí pela quarentena, pela pandemia, para fazer um hábito saudável durante esse período? Sim, nós estamos vivendo um mundo muito complicado, não é mesmo? Eu posso dizer para você o seguinte: no momento, houve uma queda acentuada do número de pacientes oncológicos aqui na Santa Casa. Nós estamos com o centro cirúrgico fechado. A gente tinha 3 a 4 cirurgias de câncer de mama por semana. Então, está tudo represado. Nós temos 80% das colonoscopias, que é para fazer o diagnóstico do câncer de cólon, não está sendo feita. Ou seja, estamos fazendo 20% do número de colonoscopia que a gente fazia em 2019. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil e vamos ficar difícil, porque o câncer não espera. O câncer ele vai progredindo. E a gente tem sentido aqui que nós, até o ano de 2020, a gente tinha um índice de estágio clínico 1 e 2, por exemplo, de câncer de mama, que é a doença localizada, uma doença inicial, de quase 70%. E hoje isso caiu para uns 40%. Ou seja, os pacientes estão vindo já com doença avançada. E, obviamente, isso complica o sistema de saúde, porque nós vamos precisar de fazer, às vezes, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, ou seja, aumenta o custo do sistema porque a doença é mais avançada. Isso tem acontecido e isso nos preocupa muito, né? Nos preocupa demais, porque, além do custo, a gente vai ter que pagar com vidas também, porque vai tratar de paciente mais avançado que a gente poderia ter, né? Mas então, assim, esse represamento ele ocorre, né? Que é um assunto que está desde o ano passado. Eu já conversei também com outras pessoas que, inclusive, trabalham nessa questão da prevenção do câncer, né? Por exemplo, no ano passado eu entrevistei a doutora Adriana Brasil, lá do Instituto Lumina. Ela falou algo muito semelhante que o senhor está colocando, essa diminuição dos exames, a diminuição das cirurgias, esse represamento, né, que tem a Covid-19, mas outras doenças não pararam. Se fazia 3, 4 cirurgias por semana do câncer de mama, quer dizer que você ainda tem uma demanda que deveria estar sendo atendida, mas não está. O que fazer? A pessoa ela pode procurar esses exames nesse momento, tem condições de, por exemplo, ir para fazer um exame e de repente não ser infectado pelo coronavírus? Como que tá? Qual que são quem precisa fazer o exame? O que ele pode fazer nesse momento? Pois é, Eric, essa que é a questão. O exame, principalmente a cirurgia, o centro cirúrgico da Santa Casa de Piracicaba está fechado. Os respiradores têm sido usados para tratar Covid. Então, esses pacientes estão sendo represados e isso vai trazer um transtorno muito grande. Como eu te disse, o câncer é uma doença evolutiva e nós não temos como resolver isso. Temos trabalhado aqui, hoje mesmo tive uma reunião com o provedor da Santa Casa, mas não existe solução. O atendimento daqueles pacientes agudos, né? Infelizmente, muitos acham que a cirurgia do câncer é uma cirurgia eletiva, mas não é eletiva. A cirurgia do câncer é uma cirurgia de urgência que deve ser feita o mais rápido possível. Nós temos recebido, a gente faz um tratamento que chama tratamento neoadjuvante ou tratamento primário. A gente faz o tratamento inicial e encaminha para o cirurgião operar
e nós temos recebido os pacientes de volta, porque tem um time certo de fazer a cirurgia quando você faz um tratamento do tipo multidisciplinar. E os cirurgiões não têm aonde operar. Não é nem a questão do paciente ter medo ou não ter medo, isso acho que já passou. O que nós não temos mesmo é vaga na UTI, porque 80% das cirurgias, quando você opera, você tem que passar 1, 2, 3, 4 dias na UTI para recuperar. Não tem UTI para os pacientes pós-operatórios. E enfermaria também está tudo lotado. Então, o câncer está sendo deixado para um segundo lugar. Infelizmente, estamos lutando para que isso aí seja, mas não tem condição. O problema é de espaço, não tem jeito de botar 2 pacientes num leito só. Caramba, hein? Isso é uma situação realmente que a gente, olhando pelo lado do câncer, nem vou falar do lado da Covid, mas do tratamento oncológico, quer dizer que isso mostra o quanto o sistema está estressado hoje, o quanto ele está sobrecarregado, né? Você não consegue fazer, ter essa... Porque a gente que é de fora, não é do sistema de saúde, né? A gente não tem a noção, mas existem procedimentos, exames, cirurgias que são naturais dentro do sistema, né? Se isso não está podendo acontecer, justamente mostra o quanto o sistema está sobrecarregado, né? E aí, eu queria que o senhor falasse, então, um pouco, se agora não dá para fazer nada, se agora é o momento ou o que dá para fazer é buscar ter saúde, prevenção e tudo mais. Qual que é a perspectiva? Que futuro que o senhor olha aí, vamos dizer, com as pessoas vacinadas, tentando, no momento que estiver voltando às outras atividades, qual que é o olhar que o senhor tem aí de projeção para o futuro? Sim, eu acho que a grande solução é a vacina, né? Eu acho que nós precisamos de amadurecer o nosso Ministério da Saúde e fazer o trabalho que eles teriam que fazer, que não fizeram até hoje, de vacinar a população em massa. A gente percebe como que, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, eles estavam completamente sufocados também num determinado momento, e com a mudança de atitude do governo americano, fazendo a vacinação um ato espetacular. Eles estão vacinando 3 mil pessoas por dia, e a mortalidade já caiu bastante lá nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda temos uma mortalidade em ascensão. Acho que nós temos que vacinar, e nós temos um setor fantástico da saúde no Brasil, que nem nos Estados Unidos não tem, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem capilaridade para poder fazer também 1 milhão, 2 milhões de doses por dia aqui no Brasil. Tem que ter a vacina. Eu acho que a responsabilidade agora do governo aumentou muito com essa mortalidade, e nós temos certeza e queremos muito que a vacinação vá para frente. Perfeito, com certeza. Nós estamos chegando já a 40 minutos aqui de live, doutor. E eu sempre vou avisando um pouco antes, assim, para o pessoal, às vezes a gente fica conversando, a conversa vai e o Instagram ele corta no meio aqui quando termina a live. Dentro do dia aí nacional de combate, de conscientização sobre o câncer de intestino, o CECAM tem alguma programação que ele está realizando? As pessoas podem buscar informação via site, por algum canal aí de comunicação? Sim, perfeitamente. Como nós fizemos agora, sábado, essa campanha de prevenção ao câncer de fígado, que é uma campanha bastante extensa, porque você tem que colher sangue, tem que fazer ultrassom, tem que examinar, tem que colher uma história, e isso aí toma um tempo muito grande. Nós temos muita preocupação com essa questão do câncer de fígado, porque o câncer de fígado ele é extremamente letal. A sobrevida a 5 anos de todos os casos é menos de 15%.
O único tratamento que existe efetivo para essa doença é o transplante hepático, que é muito difícil de ser realizado no nosso meio. Então, nós decidimos que a gente ia, esse mês, fazer essa campanha de fígado, do câncer de fígado. Mas nós temos material de divulgação do câncer de intestino grosso, isso é passado para os nossos clientes aqui, né? Temos palestras a respeito de câncer de intestino grosso, a importância de se fazer o diagnóstico precoce, a importância de estar atento e, principalmente, né, naqueles que têm câncer de intestino grosso com idade menor do que 30 anos, que pode ter uma síndrome hereditária genética e fazer o rastreamento dessa família inteira. Perfeito. Bom, queria só dar uma invertida aqui na nossa conversa. A gente está falando muito do agora, né? Estamos, lógico, e por conta do Dia Nacional aí de combate ao câncer de intestino, mas eu dei uma olhada no currículo do senhor. O senhor tem uma atividade, uma atuação no combate ao câncer que já vem aí de décadas, né? Eu vi lá pelo Centro de Oncologia de Campinas, onde o senhor também atua, né? São mais de 40 anos já, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa evolução, evoluiu bastante. Lógico que a gente sabe que a medicina em si evoluiu demais nesse período, né? Mas, por outro lado, também a gente tem que pensar na qualidade de saúde, qualidade de vida. Isso melhorou, se isso piorou. Queria que o senhor que tem uma atividade tão longa já, de tantas décadas, né, nessa atuação, queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O que melhorou, o que piorou, quais são as grandes diferenças entre um período e outro, de quando o senhor começou e agora. Realmente mudou muito. Há 44 anos, eu sou formado há 44, fiz residência de oncologia em Belo Horizonte, na Santa Casa, aí vim para Campinas e estou aqui até hoje. Então, e aqui em Piracicaba eu estou há 27 anos, quando nós montamos essa unidade do Centro do Câncer da Santa Casa. Estamos aqui há 27 anos. Desde 93 que tem o SECAM, né? Isso, desde 93. Eu posso dizer para você que a gente, quando começou, nós éramos 80 oncologistas no Brasil. Em torno, quando eu me formei, aí, a gente era 80. E era muito difícil, porque a gente tinha 4 ou 5 drogas que a gente tinha para fazer o tratamento com quimioterapia. A radioterapia era extremamente rudimentar, era bomba de cobalto, quer dizer, quem tinha acelerador linear era assim, o top de linha na época, mas a maioria era cobalto, que é um aparelho extremamente antigo, nem usa-se mais. Então nós começamos nessa parada aí, há 40 anos atrás, fazendo o atendimento e sofrendo junto com os pacientes, sempre porque naquela época, há 40 anos, a nossa população era muito rural, era mais no interior, e eles vinham para a cidade, né, para receber o tratamento, deixavam a casa deles lá no interior, lá no meio do mato, lá na roça, e vinham tratar na cidade grande. E muitas vezes ficavam internados no hospital 30, 40 dias para poder receber um tratamento com radioterapia. Então era muito penoso, muito difícil. A aderência do setor de tratamento era muito baixa. Para você ter uma ideia, há 27 anos, quando nós chegamos aqui em Piracicaba, a gente não tinha, por exemplo, cirurgião de tórax, não tinha uma série de especialistas que são necessários para o tratamento do câncer. Com a chegada nossa aqui, houve um boom, mesmo nas especialidades médicas, porque aí começou a aparecer os casos e, obviamente, mais médicos veio para Piracicaba e hoje nós somos uma das cidades agraciadas com uma medicina de ponta, né? Nós temos aqui cardiologistas fantásticos, temos pneumologistas fantásticos, a nossa nefrologia demais da conta, a urologia, quer dizer, são especialistas que não deixam nada a desejar para São Paulo, para Campinas e para qualquer outro lugar. E isso foi muita luta, muito congresso, muitas falas, muitas campanhas, e a nossa população
sem falar dos médicos e das entidades, a população também aprendeu muito, né? Hoje, né, as mulheres sabem fazer autoexame, as mulheres sabem que apareceu um nódulo na mama, tem que fazer mamografia. Hoje é muito mais o conhecimento a respeito da doença. Antigamente, eles não falavam nem o nome da doença, né? Não falava que tinha câncer, falava que tem aquela doença ruim, né? E hoje, isso foi desmistificado, a doença não é tão ruim assim, ela tem cura, tem jeito, tem solução. Câncer de mama é uma doença altamente curável, o câncer de próstata altamente curável, o de intestino grosso altamente curável, e que a única coisa que se precisa fazer são os exames preventivos, os exames para detecção precoce. E quanto mais cedo a gente diagnosticar essa doença, mais rápido a gente vai ter a chance de curar. Perfeito. O senhor falou uma coisa que me fez lembrar, eu que não sou, assim, sou jovem até, quando o senhor estava se formando, eu estava nascendo, só para você ter uma base, a diferença, mas eu me lembro de um período que quando a pessoa falava que tinha câncer, era quase que uma sentença de morte, né? Assim, tá com câncer, acabou, não tem mais o que fazer. E hoje, temos aí diversos exemplos, eu mesmo conheço várias pessoas que, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que está levando a mãe dela para fazer acompanhamento de um câncer que ela já superou. Então, é interessante que isso mudou mesmo. É uma percepção que a medicina, aqueles que, os 80 oncologistas que nos anos 70 existia no Brasil e que trouxeram isso até hoje, eles conseguiram mostrar, reverter uma cultura até, né? Perfeitamente, exatamente isso, né? A imprensa, a internet também tem um valor extraordinário, porque vocês conseguem transmitir para o povo na linguagem do povo. Então, isso também ajudou demais da conta. Hoje, o paciente senta na sua frente e já pergunta a respeito da doença, do diagnóstico, eles sabem tudo. Antigamente, não. Antigamente, a gente atendia aquelas mulheres com aquelas lesões na mama, ulcerada e tal, aquela pessoa completamente combalida, adoecida, né? E hoje não. Hoje a gente temos que discutir bastante, explicar bastante por que nós vamos tratar esse paciente, como vamos tratar, porque ele tem conhecimento. Isso eu falo para você aqui em Piracicaba, que 80% do atendimento do Centro do Câncer é do SUS. Quer dizer, são pacientes que têm um poder aquisitivo baixo, porém têm um conhecimento bastante razoável sobre a doença. Então, isso mudou muito, né? A nossa população veio para a cidade, né? Hoje a nossa população é cosmopolita, não tem mais aqueles pacientes que moram lá na roça, ou pouco, muito menos, né? E que tem condição hoje, o governo dá muita condição do paciente tratar, eles dão transporte, alimento e tal, e isso também foi uma coisa muito boa que aconteceu com a população mais humilde. E aqui no Centro do Câncer nós temos, né, a gente fica observando, não sei se você conhece aqui a nossa unidade, é uma unidade que nós tratamos com muito carinho mesmo, uns funcionários maravilhosos, umas pessoas que nasceram mesmo para poder cuidar de pessoas. Então, aqui só tem elogios aos funcionários, aos técnicos, aos médicos, os físicos. É uma instituição complexa, porque tem um grupo de funcionários completamente diferente um do outro, mas que são irmanados para poder atender o paciente com muito amor e carinho. Que bom saber disso. Que bom que tem essas pessoas que são abnegadas, que buscam aí ter essa posição. Acho isso muito importante, né? A gente costuma falar, agora até vou aproveitar esse momento, até fazer uma reflexão, né? Que a pessoa é muito sonhador, que não sei o que é muito utópico, mas o que seria do mundo se não fossem sonhadores, se não fossem utópicos, aqueles que acreditam numa ideia
e vão levar ela à frente, né? O senhor mesmo colocou simplesmente mérito que não achavam que não era importante ou que não viam a necessidade do estudo oncológico, que hoje é tão premente na sociedade, está todo mundo falando disso, né? Até o mais simples paciente que vai ali, com um pouco conhecimento que ele tem, ele já está sabendo dessa importância. Então, quer dizer que realmente é importante a gente ter os sonhadores e que tenhamos muito mais sonhadores utópicos nesse mundo. Doutor, queria agradecer imensamente a participação do senhor, a disponibilidade, o carinho por nos atender aqui nesse papo tão bom, tão informativo aqui, tão educativo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, Eric. Eu que agradeço o Parlamento Aberto por essa oportunidade de conversar com você, uma pessoa muito simpática, inteligente, isso é muito bom. E dizer para você que o Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba está à disposição para vocês virem aqui visitar, conhecer. É uma entidade que tem uma filantropia muito grande e que trata os pacientes. Só temos uma porta, todos os pacientes entram pela mesma porta, né? Não tem diferença nenhuma. E todos os médicos atendem todos os pacientes, seja ele qual for. Então, aqui isso é a filosofia da Santa Casa, a filosofia do Dr. João Orlando Pavão, nosso provedor, que está aqui há 25 anos, dedicando a vida dele a essa instituição, que é uma instituição da comunidade. A Santa Casa é do povo de Piracicaba. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a você. Muito obrigado, valeu. Outro abraço também. E desejo para vocês aí da área de saúde, principalmente, tanto os médicos quanto os enfermeiros, toda a equipe que trabalha, muita saúde, muita disposição. E a você que não é da área de saúde, que pode fazer isolamento, que pode ficar em casa, fique em casa, vamos contribuir para diminuir a contaminação. Todos nós queremos trabalhar, todos nós queremos ir para um parque, todos nós queremos viajar, todos nós queremos encontrar nossos amigos, nossos familiares com tranquilidade. Está todo mundo em dificuldade, mas a gente precisa ser, antes de tudo, solidário aí a quem está na linha de frente, principalmente nesse momento tão difícil. Doutor, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, força, saúde, tamo junto. Muito obrigado, um grande abraço para você também. Valeu, tchau, tchau. Tchau.